Ora, hoje vamos ver aqui os name ranges e para que é que servem. Os name ranges é a possibilidade de nós selecionarmos uma determinada área da nossa folha e darmos um nome que seja inteligível para nós. Qual é a vantagem disso? Bem, a vantagem é que podemos usar isso nas fórmulas, inclusive podemos usar isso para nos deslocar rapidamente entre as folhas. Como é que isso funciona? É simples. Primeiro selecionamos a área que queremos dar o nome. Por exemplo, tenho aqui a week 1, seleciono esta área e vou aqui em cima, de maneira mais simples, e clico para dar o nome week. Não posso dar espaços, tem que ser nomes sem espaços, e faço Enter. Automaticamente esta área passa-se a se chamar week 1. Posso referenciá-la na mesma pela range, porque aqui está a range. Mas também posso chegar aqui à fórmula e mudar isto para a range que eu defini. Vejam que ela agora aparece aqui, week 1, ok? Desculpem que isto acabou por não fazer o coisa, o equine. E portanto, isto é uma maneira simples de nós darmos nomes que têm significado para nós às ranges para nos podermos facilmente lembrar de como onde é que as coisas estão e como é que elas se chamam. A outra grande vantagem disto é que eu posso facilmente deslocar-me entre folhas usando as ranges. Vejam, eu chego aqui e clico o ícone e ele volta exatamente para o sítio e seleciona a range chamada o ícone. É uma coisa que também é bastante útil para eu poder deslocar rapidamente entre as folhas. As ranges, ou melhor, estes nomes, têm uma desvantagem barra vantagem. Qual é que é? É que se eu, por exemplo, fizer a cópia disto para a célula do lado, ele não me vai mudar as referências. Ou seja, vai-me continuar a escrever week 1, week 1, week 1. Isto é uma desvantagem neste caso, porque eu aqui queria que ele automaticamente passasse isto para o Week 2 e que provavelmente criasse o range Week 2, mas ele ainda não faz isso. Portanto, aqui temos que usar outra solução. Mas isto é útil, por exemplo, noutros casos. Por exemplo, vejam este caso aqui em cima e agora vou-vos mostrar uma função que ele tem aqui no menu. Em vez de eu ir aqui e escrever o nome à mão, eu vou usar uma função que está aqui, que é o define name. E vejam, com este define name, peço desculpa que ele já existe, portanto eu até vou já mostrar aqui a outra opção, que é o name manager, e vou apagar este aqui porque já estava aqui no exercício anterior. Vamos fechar isto, já cá vamos voltar outra vez, mas basicamente o que eu tenho aqui é exatamente duas células. Uma que se chama monthly goal, tem lá o valor monthly goal, e outra que tem o valor. E eu clico aqui, clico nesta e clico no define name. E veja o que é que ele vai fazer. Ele automaticamente vai-me sugerir o nome para esta range, a range dos 34.000. E eu vou dizer ok, ok. E pronto, inclusive estas formas que por acaso já estavam com aquele nome, ficaram ok novamente. Ou seja, os nomes permitem-nos depois utilizar isto em várias formas. Esta forma que está aqui, por exemplo, tem uma vantagem relativamente à questão do copy and paste. Porquê? Porque se eu, por exemplo, tivesse aqui isto assim, ou seja, se eu tivesse aqui, por exemplo, que isto, ou seja, isto é uma fórmula, a gente já vai ver esta questão dos ifs, mas isto basicamente é uma fórmula que vai àquela célula I2. Eu vou escrever mesmo o nome dela. E vejam que quando a gente utiliza os name range, ele substitui logo as ranges pelos nomes. Mas eu vou forçar a pôr lá o valor i2. Vou pôr aqui, ok? Tá, que se for o ciclo for maior ou igual a i2, tem aqui o bónus. E agora vou arrastar isto aqui para baixo. E o que é que acontece? Este aqui vai passar para o i3, este para o i4, este para o i5, este para o i6. Está errado. Porquê? Porque ele devia sempre comparar isto aqui com este valor, ok? E então qual é o problema aqui? O problema é que eu devia ter isto como referência absoluta. Qual é a técnica que eu podia usar aqui? Era, em vez de ter o range da célula, era, por exemplo, usar o nome que eu acabei de definir, que se chama monthly, monthly goal, ok? E ao fazer o drag disto, do monthly goal, ele já não tem problemas, porque vocês forem ver, está sempre lá monthly goal em todas as fórmulas, ok? Pronto, isto é uma das vantagens, barra desvantagem, de algumas situações que temos aqui com a questão dos name ranges. E temos algumas vantagens adicionais aqui na utilização destes names range. Por exemplo, se eu quiser automaticamente definir os name range para estas colunas todas, ok? Que eu quero chamar week 2, week 3, week 4, quero criar três name range automaticamente, tenho aqui uma função chamada Create from Selection. Esta função automaticamente eu vou-lhe dizer onde é que estão os nomes, estou a dizer que estão no top row, ou seja, aqui em cima, e ele automaticamente vai-me criar
as várias weeks. Week 1, week 2, week 3, week 4. A week 1 foi eu que criei, as outras 3 foram ele que criou. Ok? E vejam que ele está a selecionar a week 4. Portanto, este create from selection é útil nesta matéria. O using formula é a possibilidade de eu escrever fórmulas e ele ir buscar os nomes. Ou seja, eu chego aqui e faço, por exemplo, só para dar um exemplo, e vocês também vão achar piada a isto, monthly goal mais, e agora vou buscar aqui, por exemplo, monthly goal mais week 2. Vejam que ele vai buscar os valores e soma tudo. Ok? Portanto, está a somar um escalar, que é um valor único, uma célula, com uma coluna, portanto, com um vetor de valores. Ok? E representa aqui. Eu não consigo editar isto. Isto é só display. Se eu mexer nisto, ele vai dar este erro. Ok? Spill. Ou seja, quer dizer que eu derramei lixo em cima da célula. Ok? Pronto, eu vou retirar e vou também apagar isto. Era só para demonstrar esta possibilidade de depois, inclusive, de chamar os name ranges na minha folha. Ok? E pronto, penso que ainda só mostrar aqui o Name Manager novamente. O Name Manager permite-nos editar isto. Por exemplo, eu quero alterar aqui o Monthly Goal, quero mudar o nome disto. Posso chegar aqui e posso chamar isto Target Mensal. Ok? Ok, posso por aqui mudar. Ou podia mudar a referência, ok? E faço close. E vejam que ele, inclusive, aqui muda tudo. Ou seja, nos sítios onde ele não estava a ser usado, ele, inclusive, passou a pôr o nome target mensal. Ok? Pronto. Isto é uma funcionalidade útil que nos permite fazer isto e também, pronto, eu acho que já referi, permite-nos rapidamente passar daqui para aquele sítio, ok? Eu estou num sítio qualquer, quero ir para o target mensal, pum, escrevo ali target mensal e já lá estou. E pronto, isto é o que eu tinha para vos mostrar da parte dos name ranges. Espero que tenham gostado e que passem a usar os name ranges, que muitas vezes são muito úteis. E vamos ver agora as fórmulas que mais usamos as funções que mais usamos no Excel. Portanto, funções que usamos nas fórmulas. Quais é que são? Bem, a função que mais usamos é o if. O if é de longe a função mais usada nas nossas folhas. Como é que se usa o if? É simples. Eu vou ter aqui um exemplo e vou clicar aqui no assistente só para explicar. O que é que isto está a fazer? Está a comparar o valor de uma célula, que é a F5, que é esta aqui, com aquela name range que a gente definiu, que é o target mensal, que é aqui os 34 mil euros. Isto porquê? Nós queremos saber se os vendedores atingiram o valor mensal do monthly goal dos 34 mil euros. Ok? Se isto for verdadeiro, que neste caso, por exemplo, é, o que é que ele vai escrever? Vai escrever yes. Se for falso, vai escrever no. Ok? Pronto. E isto é o exemplo mais simples de uma fórmula if. Ok? Portanto, é uma fórmula if sem estar combinada com nada. E vejam que eu no if estou a usar exatamente um name range. Ok? Podia estar a pôr o valor i2, mas para mim, que é mais inteligente e mais fácil de me lembrar, eu utilizei o valor do nome que criei, que é o target mensal. Ok? Pronto, portanto, eu nas fórmulas posso usar os nomes sem qualquer problema. E os ifs são usados em muitas situações e inclusive nós podemos pôr condições dentro dos ifs. Como assim? Vejam este exemplo que é o caso que nós vamos usar aqui uma condição com duas condições dentro de um if. Porque aquela só tinha uma, era se o F5 fosse maior que 34 mil euros. Mas os vendedores têm aqui uma condição adicional, que é, eles têm que atingir o valor mensal, mas além disso não podem ter nenhum valor mensal inferior a 8 mil euros. Ou seja, para receberem um bónus extra, têm que, além de atingir os 34 mil euros mensais, têm que também ter todos os meses superiores a 8 mil euros. E então como é que nós pomos essa condição? Eu vou chamar aqui o editor para vocês verem. Eu tenho aqui exatamente esta função, tenho aqui dentro do if, esta função que é a função end. E o que é que o end faz? É fácil. Vocês vejam que aqui em cima está com os parentezinhos vermelhos. É fácil. Eu clico aqui e se eu clicar agora nesta função, vejam que ele automaticamente passa para aquela função. Ok? Se eu clicar fora, ele passa para o if. Se eu clicar lá dentro, ele passa para aquela. Ok? Portanto, estou sempre a editar as funções que têm os parênteses vermelhos. E o que é que eu posso fazer aqui? Portanto, aqui posso combinar várias condições. Qual é a condição que eu estou a combinar? Bem, estou a combinar se o valor mínimo de todos os meses, se por acaso o valor mínimo é sempre superior ou maior ou igual a 8 mil euros, ou seja, porque é que eu estou a usar o mínimo? Porque se houver algum mês que o valor seja inferior a 8 mil euros, o mínimo vai-me retornar esse valor. E eu já sei dessa maneira que houve pelo menos um mês em que um vendedor teve abaixo de 8 mil euros.
Portanto, eu utilizo esta condição do mínimo, ok? Mínimo de uma range, que neste caso é esta range toda que está aqui, por exemplo, do B5 ou E5, é esta aqui toda. Portanto, o que eu estou a dizer é se o vendedor de B5 é E5, houve algum valor que fosse maior, ou melhor, se o mínimo daqueles quatro valores que eu vai calcular, se é menor, perdão, se é maior ou igual a 8000. Já vamos ver isto a funcionar, eu já vou correr ali o evaluate. E depois temos aqui também o logical a seguir, que é a segunda condição. É se o H5, que é este que a gente já tinha visto, que é se ele foi superior a 34.000 euros. E vamos ver isto a funcionar, como é que isto funciona. Vamos chamar aqui o nosso amigo evaluate fórmula para a gente ver isso a funcionar. E ele começa então aqui, peço desculpa que a gente quer ver é o do lado, não é este. A gente quer ver é este aqui e vamos fazer o evaluate fórmula. Portanto, o que ele vai fazer é, vai ver. Primeiro vejam que ele vai primeiro calcular o mínimo do B5 ou E5. E vai calcular. Ok, o mínimo do B5 ou E5 é 8.500. Está aqui. Ok? Pronto. Vai ver se o 8.500 é maior ou igual a 8.000. E 8.500 é maior ou igual a 8.000. É verdadeiro. Ok, então fica end de true e qualquer coisa que ele ainda vai fazer também o cálculo. Então clicamos, ele vai ver se esta célula é igual a S e se esta célula for igual a S, ele faz esta comparação. S igual a S, e o que é que isto dá? Dá true. Um AND, que é uma condição lógica que combina duas condições, só dá verdadeiro se ambas as comparações foram verdadeiras. Ou seja, se fosse AND true e false, já ia dar sempre false. Aqui, como é AND de true e true dá true. Ok? Portanto, é a única possibilidade de haver true resultado do AND, essas ambas as condições, ambos os testes forem verdadeiros. E, portanto, vamos clicar no evaluate para ver. Exatamente, dá true. Ok, então vai então executar o if. If true, bónus ok. If esta condição fosse falsa, dava 100 bónus. Vamos clicar no evaluate, bónus ok. E pronto, é assim que ele está a calcular este valor que está aqui. Pronto, isto é a possibilidade de ter várias combinações, ou melhor, várias condições dentro do nosso if. Mas nós podíamos ter outro if lá dentro, ou seja, eu podia, por exemplo, ter aqui uma coisa assim, por exemplo, vamos pôr aqui um valor qualquer e só mostrar aqui, e vou pôr aqui um if. If esta célula for menor, por exemplo, menor que 10, então aparece logo uma coisa a dizer muito baixo, ok? Mas por outro lado, se for maior ou igual a 10, eu vou querer fazer outra condição. Então ponho aqui if. E agora vou buscar novamente a célula. Tenho que ir buscar sempre a célula novamente, ok? Vou clicar aqui e vou pôr if esta célula, novamente o K5, for maior que 20, então eu vou dizer que muito alto. Se não for maior que 20, quer dizer que está entre 10 e 20, eu vou dizer que é médio, ok? E vou pôr aqui médio. E vejam, tenho que fechar este parênteses e vejam que ele ali em cima, a vermelho, está a fechar aqui primeiro esta condição e se eu escrever outro parênteses, ele vai fechar o outro parênteses aqui. Vocês não vemos, ele está com outra cor, está a fechar o outro parênteses, ok? E agora dou-lhe Enter. Portanto, 10, porque é abaixo de 10, 10 daria muito baixo, se eu puser, por exemplo, 9, vai dar muito baixo. Se eu puser 16 vai dar médio e se eu puser, por exemplo, 21 vai dar muito alto. Portanto, isto é um if dentro do outro if. E podia fazer ir por aqui fora um if dentro de um if dentro de um if por aí fora, ok? Por isso é que muitas vezes nós usamos as condições, as combinações dos ends, dos ors e temos várias outras combinações, outras funções lógicas que podemos usar, mas isso já é matéria mais avançada, mas podem ver, é assim, as funções lógicas estão aqui e são várias, podem ver. Eu só usei o end, o if, mas temos aqui o OR e temos muito mais, portanto podem explorar, já sabem que é só clicar no Help para verem exemplos, tem inclusive vídeos, o Excel agora tem vídeos para explicar cada uma das funções, portanto é bastante fácil de aprender a partir daqui. E o que é que nós depois podemos fazer? Podemos combinar este if com outras funções. Mas existem já, inclusive, no Excel essas funções criadas. Por exemplo, o COUNTIF. COUNTIF é uma função que conta se algo for verdadeiro, ou se algo for falso, ou se algo for de acordo com um critério. Por exemplo, este COUNTIF vai contar se o range H5 a H9, que o H5 é este aqui, ou seja, este range que está aqui, se este range, quantas vezes é que este range contém a palavra yes? Ok? Portanto, ele vai contar um yes, este é não, não dá, não dá, 2, 3, ok? Portanto, o que ele faz é exatamente, vai ver naquele range o count if
conta se este range for igual a S, são 3, ok? Pronto, este é o COUNTIF. O SUMIF é muito parecido com isto, mas em vez de contar, soma. Ou seja, por exemplo, se eu quisesse somar os valores, eu vou pôr aqui, o SUMIF funciona de outra maneira. Por exemplo, se fosse, em vez de somar, em vez de contar, fosse somar, e ele aqui tem mais argumentos, eu vou clicar aqui no assistente para vermos os argumentos que ele tem. O SUMIF, desculpem que eu escrevi só SUM, vou pôr aqui o SUMIF, e vou clicar aqui no assistente. Pronto, o SUMIF tem na mesma o range, ok? Mas aqui já é diferente, ou seja, ele vai dizer, ok, SUMIF, se o range for igual a S, mas então agora o que é que vais somar? Há bocado contava, contar é fácil, ele não precisa de saber o que é que tem que contar, basta contar as comparações que fez. Aqui no SUM, ele tem de dizer qual é o SUM, por exemplo, se eu quiser saber qual é o total de vendas que os vendedores que tiveram acima de 34 mil euros por mês, punha aqui, desculpa que eu estou a alterar este, Ctrl Z, não dizer aqui não dá, tenho que fazer de outra maneira, tenho que voltar a pôr aqui este valor, que era o valor que estava lá original, e o sum arrange sim, o sum arrange vou lá pôr este, ok? E vejam que o que ele me está a retornar agora é o total das vendas dos valores dos vendedores que tiveram acima de 34 mil euros por mês. Portanto, o SUMIF permite-nos usar esta funcionalidade. Uma coisa importante também que nós podemos usar aqui é uma função que muitas vezes dá jeito quando nós estamos a trabalhar com funções. Que, por exemplo, sei lá, se eu tiver aqui um valor 10 e tiver aqui um valor de 0 e fizer 10 a dividir por 0, ele vai dar um erro. E como é que eu anulo estas questões aqui, destes problemas? Posso usar uma fórmula que é o if error, ok? E o if error basicamente vai executar aquela conta. Se der erro, ele vai executar outra coisa qualquer. Por exemplo, aqui, eu vou-lhe dizer que se der erro, escreves 0. Se não der erro, retorna o valor que der. Ok? Portanto, 10 dividido por 0 já está a dar 0, porque eu decidi, ok, se der erro dá 0, mas por exemplo, 10 dividido por 2 já vai dar 5, que é o valor correto. Ok? E pronto, isto é o que eu vos tinha para falar aqui das funções mais básicas do Excel. A seguir vamos ver outras funções mais avançadas, mas para já deixo-vos com este vídeo para reverem a matéria que a gente deu. Até já!